Olá, amados, graça e paz. Estamos chegando aí mais uma vez na sua casa, mais um vídeo, mais um momento aí que a gente tem para compartilhar o amor de Deus e pedindo ao Senhor, direção em tudo que vamos falar e que a palavra de Deus toque os nossos corações. Esse é sempre o meu desejo, que nesses encontros que nós temos aos sábados e no momento de você estiver olhando esse vídeo, que você seja tocado e você seja aí inspirado pelo amor de Deus, E que Jesus Cristo possa estar sendo o foco na sua vida, que você não desanime. Se você por acaso está passando por lutas, creia que se essas lutas estão acontecendo na sua vida é porque você, de alguma forma, está sendo trabalhado, está sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, você está em conflito. Isso é algo normal. Todos nós que buscamos a Deus, todos nós que queremos servir ao Senhor, passamos por lutas, passamos por dificuldades, justamente nas áreas onde confronta o nosso ideal, confronta as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos planos. E a gente conhecendo a palavra, a gente percebe que de fato os nossos planos não são tão importantes assim, mas sim conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, ter o sentido real das nossas vidas aprumado, realinhar as nossas vidas, realinhar o caminho pelo propósito de nossas vidas. Há um propósito de nós vivermos, há um propósito de nós estarmos vivos, e o ideal então é que a gente conheça esse propósito. E só uma maneira da gente conhecer esse propósito, e a maneira que tem de nós conhecermos esse propósito é conhecendo a palavra de Deus. Do contrário, cada um vai seguir os propósitos que bem entende, seguindo a sua direção, seguindo a direção de alguém, e não simplesmente buscando a essência, buscando realmente aquele que é, aquele que criou, aquele que formou, ou seja, o legislador maior, ou seja, aquele que está sobre todas essas coisas, além do que nossos olhos podem ver. É muito difícil nós dimensionarmos a existência de Deus, porque Deus ele está além de todas essas coisas. Há uma dificuldade muito grande para as pessoas, porque as pessoas querem entender, as pessoas querem apalpar, as pessoas querem ter uma resposta rápida e fácil para as suas vidas, e simplesmente também querem uma resposta fácil e rápida sobre quem é Deus. Só que falar quem é Deus, explicar quem é Deus, não é do dia para a noite, não é num vídeo, não é num momento, num culto, numa palavra que podemos definir a Deus. Porque Deus, ele é tudo em todos. Deus é essência, Deus é amor, Deus ele é triuno, Deus ele é a autoridade máxima, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Deus é muito mais do que nós possamos explicar sobre ele. É necessário conhecer através das suas escrituras, através da Bíblia, dos livros que registram a história de Deus, os feitos de Deus, o exemplo deixado através dessas escrituras, é que nos vão revelar quem é Deus, quem é Jesus Cristo, qual o seu plano e o que ele fez por nós, o seu grande amor por nós. E aí, conhecendo essa verdade, buscando conhecimento sobre essa verdade, nós vamos poder aí ter uma direção para as nossas vidas, tendo consciência então daquilo que vamos fazer, e não simplesmente sermos levados por qualquer impulso ou por qualquer direção que nos derem, mas sim sendo guiados pela própria palavra impressa, através da graça de Deus, que nos alcançou e tem nos permitido chegar até as suas escrituras. Imagine que em muitos lugares, em muitos países, as pessoas que querem conhecer a Deus, elas não têm acesso a um exemplar da Bíblia. Mas eu e você, aqui no Brasil, nós temos essa liberdade de cada um ter a sua Bíblia. Eu tenho mais do que uma Bíblia, eu tenho várias Bíblias, justamente porque eu entendo que é necessário fazer um investimento nessa ferramenta tão preciosa que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me dar direção para a minha vida. É a palavra de Deus que vai me mostrar como ser salvo,
como viver neste mundo de forma diferente, ou seja, de forma que agrade a Deus, e não segundo os meus desejos, não segundo os meus propósitos. Aí, gradativamente, essas lutas que a gente enfrenta, essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, elas vão sendo sucumbidas, porque nós vamos entendendo o amor de Deus, Ele vai nos aperfeiçoando, a sua palavra vai nos direcionando, e a gente então começa a dar sentido para tudo. A gente começa a ter resposta para as coisas, de forma muito ampla, de forma muito clara, na verdade, e simplesmente nós vamos vendo que não é tão difícil assim, que é possível achar respostas, é possível viver uma vida digna, é possível se apresentar diante de Deus de maneira digna, simplesmente olhando para a sua palavra, aprendendo sobre ela, lendo e vivendo na prática. Essa é a verdade, essa é a razão pela qual nós devemos viver a partir do momento que cremos em Cristo. A partir do momento que eu digo que eu creio em Jesus Cristo, eu preciso falar sobre isso, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso investir tempo nisso para que eu possa ter aí um aprofundamento maior sobre o assunto, que eu possa ter entendimento, que eu possa compreender as coisas como elas devem ser, e aí realmente a nossa vida como cristão vai ser muito benção, né? Vai ser muito maravilhosa, porque nós vamos ter aí a presença de Deus, o ensinamento dele, e nós vamos praticar como ele quer que a gente pratique, como a gente deve viver. E para ajudar nisso, a Bíblia ela tem muita verdade, é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, muitos ensinamentos, mas hoje eu quero compartilhar algo que está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, tá? No capítulo 10, Paulo vai estar falando algo para os romanos a respeito da justiça, da forma como é interpretada o conhecimento de Deus pelos israelitas, né? A forma como eles julgam conhecer, e de fato Paulo vai fazer eles entenderem que não é o que eles entendem, mas é a falta de entendimento do que realmente é o Evangelho, do que realmente eram as boas novas, para que eles pudessem realmente crer, ter uma vida digna diante do Senhor e não falhar como falharam. Eu quero ler a partir do versículo 1 do capítulo 10, tá? Que diz assim, Paulo já havia nos capítulos anteriores falando sobre o amor de Deus, a forma como devemos viver como cristãos, né? Como eles deveriam viver como cristãos. Eu estou dizendo nós vivemos porque isso remete também às nossas vidas, tá bom? Então no versículo 10 ele vai continuar, no capítulo 10 ele vai continuar trazendo esse entendimento para o povo, e ele diz assim, para os judeus, tá? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, tá? Que os judeus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Por que ele diz assim? Eu julgo que dizer que eles têm, ele diz assim, eles têm zelo por Deus, ou seja, eles sabem quem é Deus. Eles compreendem quem é Deus através das leis, através dos mandamentos, através do que eles aprenderam com Moisés. E aí então eles têm esse entendimento. Só que quando chega as boas novas, quando chega Jesus Cristo, a verdade que liberta, eles não compreenderam de fato essa verdade. Então aqui Paulo ele começa a falar, olha o que ele diz, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Jesus ele é o início, né? Ou seja, ele cumpre, então a promessa é o início do cumprimento da promessa, tá? E ele é o fim da lei, ele é o fim da parte ali onde os judeus guardavam tanto, né? Os mandamentos, as leis que eles diziam conhecer tanto, mas eles não reconheceram a manifestação que foi profetizada a respeito do menino Jesus, ou seja, de Jesus, do Emanuel,
e eles não reconheceram a obra de Jesus. Então, faltou-lhes entendimento. Conheciam, tinham zelo sobre Deus, mas faltou entendimento a respeito de quem era Jesus, para que eles pudessem realmente serem salvos, serem libertos da escravidão que ainda viviam por conta da lei. Ora, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração que quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, eles estavam pregando para eles estavam ensinando a verdade, mas eles não estavam dando crédito. Eles não estavam acreditando naquilo que Paulo e também os outros discípulos estavam ensinando. Eles não estavam dando crédito, mesmo sendo Cristo, o Messias, Cristo sendo a revelação, de fato do Filho de Deus, daquele que foi prometido lá em Isaías. E ali então se fez fato, ou seja, ele viveu, ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, e ele então viveu ali com as pessoas, ele ensinou, ele fez os discípulos, e esses discípulos então deram sequência, evangelizando, levando as boas novas. Paulo foi chamado também a levar as boas novas aos gentios, e agora eles estavam falando com esse povo, e Paulo estava intercedendo por essas pessoas, para que eles fossem salvos. Salvos não porque eles não conheciam a Deus, mas porque eles não estavam recebendo Jesus. Porque eles não queriam crer que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador. Mas eles estavam presos ainda naquele interior, daquilo que eles entendiam como ser a salvação, sobre a fé deles está baseada nas leis de Moisés. E aí então, no versículo 9, Paulo vai deixar muito claro o que é necessário para ser salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou repetir. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, era necessário simplesmente que eles acreditassem sim, que esse Deus, que eles tinham esse zelo, que esse Deus que eles diziam conhecer, foi esse Deus que enviou Jesus, foi esse Deus que deu a Jesus a missão de ser crucificado, ou seja, de morrer, de padecer, para servir de sacrifício vivo ali, ser sacrificado por amor a nós, para que a ira dele se colocasse sobre Jesus, e aí então ele ressuscita em glória. Ele está ressuscitado, está ali, ele vive entre os homens ali ainda por um tempo, e ele ascende aos céus, e ainda quando ascende aos céus ele diz: vocês não estarão sozinhos, meu Pai enviará o Consolador, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então tudo há um propósito, para tudo há um tempo, necessário apenas que a gente creia que existiu isso, que existe isso e que isso é real, isso é fato. Não só a eles, mas a nós, porque ainda hoje muitas pessoas ainda não acreditam na existência de Jesus, na pessoa de Jesus, na sua crucificação, no porquê da sua crucificação e da sua ressurreição. Para muitos, Cristo está morto porque ele só era mais um profeta. Para alguns, Cristo ainda está pendurado numa cruz, no madeiro, mas ele ressuscitou e ele está vivo à destra do Deus Pai, e ele intercede por nós. E haverá de chegar um momento onde ele virá para buscar a sua noiva, ou seja, nós, a igreja do Senhor. A placa? Não, aquele que crê, todo aquele que confessar Jesus Cristo com a sua boca, todo aquele que crer em Senhor com todo o seu coração, porque ele servirá como justiça, ele servirá como a graça, a fé em Jesus Cristo, no Salvador.
confessá-lo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. E eu quero continuar ali ainda no versículo 11, que ele diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, era necessário que eles crescem em Jesus Cristo para que eles não fossem mais confundidos, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, não há distinção entre os gregos, entre os judeus, não há distinção entre as pessoas que vão crer em Jesus Cristo, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Então eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu, ou seja, diante do Senhor somos vistos da mesma forma. A diferença é que quando nós cremos nele, quando cremos no seu poder, na salvação, através do Filho de Jesus Cristo, ou seja, o seu Filho Jesus Cristo, nós passamos então a ouvir e a obedecer e passamos a ter um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro, íntimo e sincero, que nos leva para onde? Leva para o céu, ou seja, leva para uma vida eterna, leva para algo além daquilo que nós tínhamos como perspectiva de vida. Passamos a ter uma outra visão de vida, uma outra visão de tempo, uma outra esperança, outra perspectiva total de vida. Onde nós não pensamos só neste plano, mas pensamos que aqui há um tempo que é necessário vivermos aqui, mas haverá uma eternidade para estar ao lado de Deus Pai. Então eu preciso crer, e para isso não há uma distinção. Deus ama a todos nós de forma incondicional. Ele está pronto a perdoar, Ele está pronto a nos estender a mão para que sejamos salvos. Eu, você e todo aquele que clamar, todo aquele que entender esse amor e entregar a sua vida. E confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse livro de Romanos, e nesse capítulo 10, ele deixa muito claro, assim como outras cartas de Paulo, quando ele escreve, ele vai falar sobre a salvação pela fé, a graça que nós temos de ser salvos pela fé em Jesus Cristo. E ele vai falar aqui nesse ponto, no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é necessário crer no Senhor e invocar o nome do Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Senhor, Tu és o meu Salvador, a Ti entrego a minha vida. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para quê? Para que o Senhor tenha controle total da sua vida. Não quer dizer que você vai perder o controle da sua vida, pelo contrário, você vai estar retomando para aquilo que é o plano original das suas vidas, que é o plano de estar andando com Jesus. Os nossos interesses serem os interesses que Jesus tem, para que nosso caminho seja direcionado por Jesus, pela palavra, para que os nossos planos sejam construídos com base sólida, firme, onde nós vamos saber para onde estamos indo e saber que se o Senhor está conosco, as coisas vão bem. Mas, assim como eu ouvi, assim como eu recebia o Evangelho, recebi as boas novas, assim como você está ouvindo hoje essa mensagem, eu e você tivemos o privilégio de alguém pregar para nós, de alguém ensinar, de alguém mostrar a verdade, e através dessa verdade nós reconhecemos quem Jesus é, quem Deus é, a sua palavra, e entregarmos as nossas vidas a eles, ao Senhor. Mas e quem não ouviu? E quem ainda não creu? Que aqui, nesse momento, Paulo está escrevendo uma carta, e também onde Paulo ensinava presencialmente, era a única forma como havia de o Evangelho, a mensagem ser transmitida naquele momento. E naquele tempo, através de uma pregação física, ou seja, pessoas juntos, né, um lugar, ou então quando Paulo, por exemplo, escrevia suas cartas, através das epístolas, através dos textos, ou seja, haviam poucas possibilidades, haviam poucas ferramentas que, comparadas a hoje, que nós temos para a expansão das boas novas. Hoje nós temos a telecomunicação, nós temos a tecnologia ao nosso favor. O que é necessário é que as pessoas ouçam essa mensagem. O que é necessário é que se propague a mensagem da salvação,
Para quê? Para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir essa verdade, ouvir essa graça, que vai ser essa graça salvadora, e terem a oportunidade de serem salvos. Então eu tive, você está tendo. Então, nosso desejo como igreja, o meu desejo como pastor, e eu espero que o seu desejo também como ouvinte, como servo, como discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, entenda que se essa verdade nos libertou e nos trouxe conhecimento, nos traz paz, nos traz direção de vida, eu creio que se você compartilhar essa mensagem, se você abrir a sua boca, assim como nós lemos lá no versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, eu creio e eu confesso, é necessário. É necessário você mostrar que você crê. É necessário você demonstrar aonde você vive, com quem você vive, em quem você crê. Mas não ser de forma fanática ou de forma agressiva, mas sim de forma cautelosa, de forma amorosa, claro que de uma forma audaciosa, né? Porque em todo momento a gente, quando leva a palavra de Deus, leva as boas novas, a gente corre o risco de ser perseguido, a gente corre o risco de ser mal interpretado, mas por quê? Se nós não falarmos, vai ficar como está. Se nós falarmos, as pessoas podem até se incomodar, mas a gente vai estar anunciando a mensagem. Se de alguma forma as pessoas estão se incomodando ao ouvir a mensagem de Cristo, é porque elas entendem, que reconhecem que alguma coisa está fora do padrão de suas vidas. E Jesus é o verdadeiro padrão das nossas vidas. Jesus é o verdadeiro sentido para as nossas vidas. Então eu e você temos essa oportunidade de anunciar a palavra de Deus, anunciar as boas novas. Assim como a esse povo de Israel, os judeus a quem Paulo está falando. Então não foi por falta de oportunidade. Se você continuar lendo aqui os versículos seguintes do capítulo, você vai ver que não foi por falta de anunciar, não foi por falta de ir em pessoas e falar, mas foi por falta de entendimento, deles entenderem o que de fato era real e o de fato era prioridade para as vidas deles. Não mais agora a lei, mas sim crer em Jesus Cristo e confessá-lo como o Senhor de suas vidas, para que eles fossem salvos. Aí no versículo 20, vai falar assim: Isaías a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todos os dias, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Minha oração é que eu e você não corramos esse risco de sermos desobedientes, que nós não venhamos a contradizer a palavra de Deus, que eu e você, como cristãos, não venhamos a distorcer a verdade, não venhamos a viver a meia verdade, mas viver a verdade do Evangelho todos os dias, em todo momento, em todo tempo e em todos os lugares. Não só quando é favorável, não só quando é pertinente, mas em todo o tempo. Sejamos cristãos verdadeiros, autênticos, reais, soldados de Cristo, representando aquele que é o nosso Salvador. Para terminar, eu quero ler rapidamente um trecho que fala de Hebreus, no capítulo 3, que diz no versículo 7 e 8: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Muitos rejeitaram a palavra de Deus no deserto, muitos rejeitam ainda hoje a palavra de Deus, muitos rejeitaram o que Jesus fez e até hoje rejeitam o que Jesus fez. Não reconhecem o seu valor, não reconhecem o ato sacrificial de Jesus Cristo. Mas nós que cremos, temos essa esperança, temos essa perspectiva nova de vida, a vida nova que o Senhor nos dá ao crermos em Jesus. Nós recebemos o direito à vida eterna,
Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo em momentos que nós não sabemos o dia de amanhã, mas eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu estou indo. Eu não conheço e nem sei como vai ser o dia de amanhã. Eu sei que eu vou acordar, talvez sim, talvez não, Deus o sabe. Mas eu sei para onde eu vou no dia do grande final, o dia que fizer chamada, ou o dia que Deus quiser me levar. Eu sei para onde eu vou. E eu tenho crido nisso. Eu tenho vivido por esse motivo, para que quando esse dia chegar, eu possa estar diante do Senhor e eu possa entrar no céu e habitar com Ele. Então essa é a minha luta, essa é a minha batalha nessa terra. Demais, as coisas demais, o Senhor vai me ajudando, o Senhor vai cooperando para que a gente vá tendo discernimento para viver. As lutas que temos, como eu disse lá no início, são necessárias para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente busque a presença do Senhor e reconheça que sem Ele não somos nada. Como lá em João capítulo 15 fala sobre a videira, nós somos apenas os ramos. Sem Ele nada poderemos fazer, não vamos dar frutos se não estivermos conectados à videira. E o Senhor Deus é o agricultor, aquele que cuida de todas as coisas. Então descansa no Senhor, creia na palavra do Senhor. Se você não acredita ainda, se você não crê, mas está vendo esse vídeo, eu digo para você que hoje é a oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor. Então não deixe para amanhã, não deixe para depois. Se você está afastado, se você está vivendo dias de luta, se você está lutando contra a fé que há no seu coração, sobre as suas convicções, com lutas internas dentro de você, eu digo a você que todas essas lutas você não precisa lutar e nem combater elas sozinhos. O Senhor, Ele nos convida a andar com Ele e com Ele vencermos essas lutas, vencermos esses obstáculos. Eu também estou à disposição como pastor para ajudar, para cooperar naquilo que for possível na sua vida. Então eu espero que você me procure, eu espero que você entenda que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é muito maior do que os meus problemas. Eu sei que Ele é muito maior do que qualquer empecilho que possa fazer com que eu não entenda a palavra, que eu não receba o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida e muito menos que eu viva com intensidade e experimente os impactos dessa vida com Cristo Jesus todos os dias. Tá bom? Então fica essa palavra no seu coração, que o Senhor possa amadurecer essa palavra na sua vida, na sua semana, seu final de semana seja abençoado. Quem está aqui na cidade de Santo Antônio sabe que nós estamos com os nossos cultos nos domingos, né, às 18 horas. Você é nosso convidado, entre em contato se você quer participar dos cultos conosco. Se você quer mais informações, aqui na descrição do vídeo estará as informações aqui nos nossos contatos. Não deixe para amanhã. Se você quer receber a Cristo, entre em contato, vamos orar. Eu quero estar junto com você nessa grande virada da sua vida, para que você vá rumo ao céu, rumo à vida eterna, rumo a andar uma vida com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas. Senhor Deus, obrigado pela vida de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, criança, quem estiver ouvindo, ó Deus, essa mensagem, que o Senhor, ó Deus, esteja visitando esse lar, que esteja, ó Deus, cuidando dessa família, abençoando esse homem, essa mulher, ó Deus, essa família, essas crianças, ó Deus, a quem estiver ouvindo, ó Deus, este vídeo. Que o Senhor, ó Deus, abençoe e lhes proporcione, Deus, experiências maravilhosas e que o Senhor amadureça essa palavra no coração de cada um e possamos entender que é necessário nós crermos no Senhor de todo o nosso coração e confessarmos ao Senhor com nossa boca. Que assim seja os nossos dias, buscando agradar ao Senhor e fugindo de viver, ó Deus, de forma desobediente, de forma que te desagrade. Essa é a minha oração, grato por tudo, colocando minha vida em Tuas mãos, minha família, ó Deus, aqueles que estão buscando Tua palavra, aqueles que estão em luta, aqueles que estão enlutados, Pai, passando por dificuldades, que o Senhor estenda Tuas mãos poderosas sobre cada um deles. Oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor e até o próximo encontro. Tchau.